Bom, hoje eu vou falar aqui um pouquinho de um movimento que está acontecendo aqui no Jardim Europa. Então, eu selecionei aqui Jardim Europa, o pessoal conhece bem, né? Uma região muito elitizada, muito estruturada aqui em São Paulo, divide aqui a Faria Lima com o Jardim Paulistano, o Clube Pinheiros, Shopping Iguatemi, uma região muito tradicional em São Paulo. E junto com o Jardim Europa, a gente tem aqui o Jardim Paulistano e um trecho aqui do Jardim América, onde tem os nomes os nomes das ruas têm nomes de países das Américas. Então, o que é interessante aqui é observar o movimento que está acontecendo aqui nessa região de terrenos que a gente não tinha antes no mercado. Então a gente tem aqui, vamos definir como um limite, aqui a Rua Estados Unidos, que é o limite da edificação para cima do Jardim Paulista, já que a gente está falando de movimento de mercado imobiliário, edificações. Então da Rua Estados Unidos para baixo não pode construir. A Rebouças, como muita gente vem acompanhando, o plano diretor mudou há algum tempo atrás, está virando um polo corporativo e muitos edifícios residenciais de alto nível também vêm. Alguns foram entregues, como por exemplo aqui o White 2880, o Window da Elbor, onde tem um hotel famoso. Temos aqui tinha também aqui o Ventura aqui na Maria Carolina. São edifícios residenciais conceituados, né? Então aqui na Henrique Monteiro, um bem famoso também é o Praça Henrique Monteiro, de Arthur Casas. Tem ainda algumas unidades de 232 metros quadrados privativos, um edifício bem alto. Então, todos esses edifícios que estão no limite da Rebouças têm uma vista muito privilegiada para o Jardim Europa. Então, todo mundo valoriza essa vista porque o Jardim Europa é uma Z1, não pode construir no Jardim Europa. Então, essa vista é uma vista garantida. Então, depois eu vou colocar uma imagem que ilustra um pouco melhor a vantagem de você estar nessas extremidades de edificação. Então, de um lado, a gente tem Pinheiros, com o limite para Rebouças, com vista aqui para parte do Jardim Europa. Da parte de cima, na Rua Estados Unidos, a gente tem terrenos muito interessantes, como, por exemplo, eu até separei aqui o Paulistano, que é um projeto da Munir Abud, que nós fomos campeões de vendas lá. Então, você tem apartamentos de 31 a 103, com até unidades possíveis de junções, chegando a 168 metros quadrados. Um projeto de Aflalo Gasperini, no limite da edificação, um terreno muito interessante, esse terreno, um terreno de 1.500 metros quadrados, 1.447 para ser mais preciso, ao lado aqui do Banco do Brasil, vizinho do Lessense Jardins, que é esse edifício que é uma referência em altíssimo padrão nos Jardins, apartamentos com 753 metros quadrados, e que é uma referência. E fica em frente ao Figueira Rubaiá, na Radoc Lobo. Então você tem aqui a Galeria dos Pães, então aqui é o limite da edificação. Esse edifício paulistano, ele se chama inclusive edifício paulistano porque ele fica em frente, basicamente o último terreno em frente ao Clube Paulistano, que é uma referência de localização para todos os moradores dos Jardins e muitos visitantes também de fora que apreciam, né, a infraestrutura desse bairro, que é um polo gastronômico, que é um polo cultural, que é um polo corporativo, e que também é um polo médico-hospitalar, porque a Paulista, né, o eixo da Paulista, ele concentra aqui o Hospital das Clínicas, né, que são 600 mil metros quadrados, onde tem assim, quase 40% das operações de alta complexidade da cidade de São Paulo são feitas aqui. Você tem Emílio Ribas aqui também, e tem um polo estudantil também, você tem FGV na Itapeva, tem inúmeras universidades e instituições de ensino. Então o Jardins é um bairro muito tradicional. Então esse terreno do Paulistano, já entrando mais especificamente nesse projeto, é um terreno muito interessante e vale muito a pena você conhecer os detalhes. É um projeto que lançou ali no finalzinho de novembro e ele já está boa parte vendido. Então você tem uma grande possibilidade aqui de ter um investimento que vai valorizar muito. Então, Paulistano Jardins. Então é um projeto que a gente gosta bastante aqui. E não temos terrenos nessa região, né? É uma região que você está no limite da edificação. Qualquer outra rua que você vier aqui, Padre João Manuel, Cristóvão Diniz, não tem terreno, né? Tem um terreno que é um pouco mais conhecido, tem até uma obra acontecendo, mas ele é à direita da 9 de julho. E os clientes de alto padrão
gostam muito desse trecho à esquerda da 9 de julho, mais conhecido como Cerqueira César. Então, voltando aqui ao escopo, esse movimento que acontece de novas edificações com vista para os jardins, que vista livre em São Paulo é um ativo de luxo. Você não tem bairros como o próprio Jardins, Itaim Bibi, Moema, são bairros estritamente muito verticalizados já. Então você tem é difícil você ter vista livre. Então outro projeto que está aqui na Rebouças, 2 projetos, né? Um é o Visar, que é da AW Realty, que é uma incorporadora que fez o Bosque Vila Nova, também um projeto maravilhoso na Avenida Santo Amaro. Outros negócios também, o Praça Faria Lima. E o Visar são apartamentos de 245 metros que ficam no limite da edificação também. Ele fica mais ou menos aqui, ó, bem próximo do Praça Henrique Monteiro, inclusive. Ele tem fundos aqui para a Rua Henrique Monteiro. Não sei se essa foto está atualizada, mas é mais ou menos por essa região. E ele tem essa vista privilegiada também. Então, Visar, 245 metros, tem um rooftop maravilhoso também, com uma vista incrível, né? É um prédio super alto, com aproximadamente 40 andares. Então, Visar. E aí um outro projeto que chama muita atenção, que é um Cirela, fica na esquina com a Joaquim Antunes. Está até gravado aqui. Joaquim Antunes com Rebouças, um terreno bem grande também, que tem essa característica de ter vista. A torre, considerada uma das torres mais altas, ainda está em processo de lançamento, mas será uma das torres mais altas de São Paulo, com mais de 50 andares, então vai ter uma vista panorâmica e muito especial daqui também. A Cirela tem um segundo projeto também, assinado por uma grife internacional na outra esquina, né? São 2 esquinas que serão 2 torres bem imponentes, que a gente tem uma possibilidade de fazer negócio. E aí você tem aqui um projeto da SDI, que é o Platts 450, onde tem o Hospital Sabará, o Hospital Infantil Sabará, que está em processo de construção já. Essa imagem está até um pouco defasada, já está a estrutura já subiu um pouco. E aí começa aqui a parte de cima de Pinheiros, Henrique Schalman. Tem algumas oportunidades aqui para trás também, na Matheus Grow, você tem na Arthur de Azevedo, Antônio Bicudo, o projeto ficou pronto, de 230 metros. Então, regiões bem interessantes. E o projeto se chama Epic, um deles, né, da Cirela, com plantas aí de 339 e 379 metros, com assinatura internacional também. Aqui dá para ilustrar um pouco melhor essa questão da vista, né, a vantagem de você ter uma vista livre para uma Z1 em São Paulo. É uma coisa que acontece poucas vezes no mercado imobiliário. Dá até para ver a pontinha do Fazano aqui na altura do Itaim Bibi. Então você consegue ter uma noção aqui dessa vista privilegiada que é uma Z1. E aí, voltando a essa reflexão dos projetos que estão em volta do Jardim Europa, tem um movimento acontecendo muito forte também na 9 de julho, na altura do Itaim Bibi, entre a São Gabriel e a Faria Lima. Né, a gente acompanhou aqui essa obra que é o Art Boulevard, nesse terreno incrível aqui, né, 280 Art Boulevard, que é da Banks, um projeto com plantas de aproximadamente 600, 700 metros quadrados privativos, já está em construção. Mas o que chama bastante atenção aqui são os terrenos da Manuel Kant, que tem fundos aqui para Jerônimo da Veiga, que é uma das ruas mais cobiçadas do Itaim Bibi. E aqui onde era o prédio da Mil já foi demolido, então esse terreno está todo tapumado. E eles anunciam um breve lançamento com residências a partir de 460 metros quadrados privativos. E ao longo da 9 de julho, você tem alguns movimentos que estão acontecendo também. Aqui na imagem não está atualizado, mas na altura da Renato Paz de Barros, deixa eu colocar aqui. Tá. Aqui, ó, Renato Paz de Barros. Você tem um projeto da Ideias Arvos, que é o da Mata Itaim, com plantas de 250 metros, que é uma torre bem alta, já está estruturada. É a torre que está na obra mais avançada desse eixo, desse novo eixo, porque também mudou o plano diretor em todos esses trechos, só não
na parte de cima aqui, onde o paulistano foi feito, as alterações foram menores, mas na Rebouças a mudança no plano diretor foi bem expressiva, por isso que a gente tem novos terrenos. E na 9 de julho também aconteceu isso. Então o da Mata Itaim é um projeto com arquitetura assinada também, plantas de 250 metros, já estão nas últimas unidades, tem uma torre corporativa, um projeto bem sofisticado e vai ter essa vista privilegiada aqui também para o Jardim Europa, assim como os outros projetos da Rebouças. Então vale muito a pena ficar por dentro desses projetos. Tem um projeto aqui também chamado Arbórea Vista Jardim Europa, que é da Banks. Esse prédio já foi demolido e a gente tem um terreno aqui que está em fase de pré-lançamento. E por fim temos o terreno do Pina, que é esse projeto de Márcio Kogan, estúdio MK7, que é um dos mais bonitos, também com plantas de 372 metros quadrados. Já temos imagens, é uma das torres mais bonitas que a gente vai ter aqui no Itaim Bibi, depois do sucesso do Fasano. Então, essa é a reflexão de hoje. Você que gosta de vista privilegiada, voltado aqui para uma Z1, é uma das regiões mais privilegiadas de São Paulo, com fácil acesso à Faria Lima, Avenida Brasil, Paulista, Jardins. Entre em contato conosco e nós temos informações privilegiadas para te passar no melhor momento de investimento do mercado de altíssimo padrão em São Paulo.